E aí, beleza? Em uma floresta, Carmen está coberta de sangue e tentando cortar o lacre plástico que amarra seus pulsos. Às vezes ela se dissocia e repete as palavras Murder Maker enquanto um cachorro preto a observa de longe. Quando o lacre finalmente se rompe, ela ouve rosnados e sai correndo. Em outra fazenda próxima, Meg e seu filho Arlo capturam uma vespa em uma xícara de chá. E Meg diz que agora eles têm uma tempestade em um copo. Na cozinha, Ellen, a sogra de Meg, ouve o rádio fazer um barulho estranho e agudo por um segundo antes da música voltar ao normal. Então Meg leva a xícara para fora, onde seu marido James menciona que as cabras estão assustadas com algo. Ele também diz que eles deveriam conversar sobre o que está acontecendo entre eles, mas Meg diz que não está pronta. Depois de soltar a vespa fora da janela de Arlo, Meg vai para os estábulos, onde os cavalos estão todos agitados. Enquanto isso, Arlo vê uma cabra escapando para a floresta e vai atrás dela, enquanto Carmen o observa por trás das árvores. À noite, Meg vai procurar Arlo e não consegue encontrá-lo. Ninguém o viu, mas eles assumem que ele está se escondendo, o que ele faz com frequência. Nesse momento, o vizinho deles, Ruben, e sua família aparecem com o cavalo deles, que também está agitado e machucou a cabeça no processo. Como Meg é veterinária, ela concorda em levar o cavalo para sua clínica com Ruben, enquanto os outros ficam para procurar Arlo. Ellen ouve o barulho estridente no rádio novamente e Nicholas, filho de Ruben, menciona que também o ouviu mais cedo. Meryl, irmã de Arlo, notou que uma cabra está desaparecida e Valéria, esposa de Ruben, compartilha que outro vizinho também estava sentindo falta de um cachorro. Na clínica, Meg encontra uma enorme farpa no corpo do cavalo, mas felizmente não cortou nenhum vaso sanguíneo. Na floresta, Arlo ainda está seguindo a cabra quando de repente Carmen aparece atrás dele murmurando palavras estranhas em inglês e espanhol. Logo, as famílias também entram na mata para procurar Arlo. Meryl e Nicholas ouvem um barulho e notam uma sombra entre as árvores. Perto dali, James e Valéria também estão procurando enquanto discutem seu antigo caso, que Meg não sabe. Eles são interrompidos pelos adolescentes que encontraram o cachorro desaparecido e a cabra. Há mais sons de rosnados vindo das árvores e eles veem algum tipo de animal passar correndo. Pensando que é um coiote, James diz a todos para voltarem para a casa. Em outro lugar na floresta, Arlo está inconsciente com marcas estranhas no corpo. Quando acorda, ele encontra Carmen rugindo em seu rosto. Uma luz arco-íris aparece nos olhos dela e os olhos de Arlo copiam isso. As famílias retornam para a casa quando Donald e sua esposa Claire aparecem para buscar o cachorro deles. Donald explica que o animal na floresta não era um coiote, mas um cachorro grande, provavelmente raivoso. Ele também pega sua arma, anunciando que quer caçar a fera. James desaprova a ideia, mas a discussão é interrompida quando Arlo finalmente retorna. Depois de murmurar as mesmas palavras sem sentido que Carmen, ele desmaia. Na floresta, Carmen agora está lúcida e implorando por ajuda. No entanto, a besta a encontra e a mata. Na cidade, uma pessoa com uma máscara de gás pulveriza uma linha de tinta azul na rua. De volta às famílias, eles percebem as luzes na casa piscando e o cachorro não para de latir para a floresta. Eles querem levar Arlo para o hospital, mas nenhum dos carros está funcionando e os telefones não têm sinal. Enquanto todos entram na casa, Donald aponta que alguém machucou Arlo, então ele vai procurar essa pessoa antes que ela escape. No banheiro, Arlo está se sentindo melhor e falando normalmente. Seus ferimentos são leves e ele não se lembra do que aconteceu. De repente, ele diz que eles precisam ir e começa a repetir as palavras estranhas, incluindo Murder Maker. Então, ele tenta fugir e esbarra em Nicholas, fazendo com que ele machuque a cabeça. Meg vai atrás de Arlo e o segura até que ele desmaie novamente. Enquanto isso, James e Ruben estão preparando 2 cavalos para ir à cidade buscar ajuda quando notam um carro na estrada com as luzes acesas. Eles correm em sua direção e encontram o homem mascarado, que faz um gesto para que eles parem antes de apontar para a linha azul no chão. Então ele levanta uma placa que diz: "Não cruze a linha". James tenta explicar a situação e pedir ajuda, mas o homem tira uma arma para mantê-los afastados. Ele faz um novo desenho na placa que revela que a linha azul é um círculo ao redor da área. Quando James tenta se aproximar dele novamente, o homem dispara um tiro de advertência.
Na casa, Arlo de repente pega uma tesoura para atacar Meg, enquanto repete as palavras estranhas. Ela corre para bloquear a porta para impedi-lo de sair novamente. Então ela o desarma e o segura até que ele volte ao normal. Arlo admite que está com medo. Então Meg canta uma música reconfortante para ele. Enquanto Arlo canta junto, ele coloca um monte de bolinhas de gude no chão e coloca uma xícara de chá invertida em cima delas. Depois de apontar a palavra armadilha em um dicionário, ele diz a Meg que o homem em sua cabeça está dizendo para eles se esconderem, porque está vindo e mata tudo em seu caminho. Na floresta, Donald continua procurando quando de repente tropeça em algo que acontece de ser o corpo de Carmen. Ele deixa cair sua arma no processo e quando se vira para procurá-la, ele encontra o grande cachorro preto rosnando para ele. Donald começa a se afastar lentamente, mas o cachorro o persegue de qualquer maneira. Eles chegam à área onde seus amigos e o homem mascarado estão parados e Donald atravessa a cerca para escapar. Infelizmente, ele cai e o cachorro pula sobre ele para atacar. Uma luta acontece e Donald consegue jogar o cachorro para longe, fazendo-o cair além da linha. Todos os homens observam chocados como os ossos do cachorro começam a sair de seu corpo até que ele morre. O homem mascarado levanta sua placa novamente, lembrando-os de não cruzar a linha. James exige uma explicação, mas o homem mascarado apenas escreve "não confie em ninguém" e sai em seu carro. Na casa, Claire anuncia que vai para casa com seu cachorro, porque ela tem um telefone fixo que deve funcionar. Os homens estão a caminho de volta e a veem sair, então tentam avisá-la, mas é tarde demais. Enquanto o cachorro foge da linha com medo, Claire a cruza e seus ossos saltam para fora, matando-a em segundos. Donald tenta alcançar sua esposa e sua mão começa a perder a pele, então os outros caras têm que puxá-lo de volta. Na manhã seguinte, Donald ainda está sentado do lado de fora, olhando para o corpo de sua esposa. Dentro da casa, Meg pede a Meryl para cuidar de Arlo enquanto ela discute a situação com James. Ele quer atravessar a floresta para verificar os vizinhos, os navarros, e Meg diz para ele levar Ruben, mas James recusa. Isso faz com que Meg revele que sabe sobre o caso de James com Valéria, o que é ouvido por Ruben. James admite que é verdade, mas insiste que o caso acabou e que ama Meg. Ele também pede desculpas, mas não é o suficiente. Depois, Ruben não conta a ninguém que sabe e dá uma arma para Meg antes de se juntar a James para a viagem. Eles partem em seus cavalos e, após apenas alguns minutos de cavalgada, encontram uma cobra que cruzou a linha e morreu de uma maneira horrível. Enquanto isso, Ellen e Valéria cobrem o corpo de Claire com um cobertor, enquanto Meg leva Donald para dentro da casa. Ela faz um curativo em seu ferimento e lhe dá uma injeção de remédio, que foi feita para animais. Donald conta a ela sobre o corpo na floresta. Nos quartos do andar de cima, Meryl e Nicholas encontram Arlo aprendendo palavras em um dicionário. Nicholas pergunta a Arlo quem ele é e Arlo responde que é o Arauto, enquanto o verdadeiro Arlo está dormindo e descansando. O Arauto diz que eles estão presos e agarra a mão de Meryl puxando, enquanto insiste que eles devem se esconder ou morrer. Na luta, Meryl cai e derruba um copo de água que derrama sobre um desenho de arco-íris. Ver as cores se espalhando dá ao Arauto uma ideia e ele diz que eles não estão realmente presos. Ele tenta levar Meryl com ele, mas ela não o deixa. Então Arlo acorda para dizer a ela que deve ouvir o Arauto porque o assassino está chegando. Depois de muito implorar de Arlo, Meryl e Nicholas concordam em segui-lo para a floresta, mas Nicholas leva uma faca só para garantir. O garoto se torna o Arauto novamente e os leva a um lugar onde o chão parece queimado e animais estão mortos. Ele diz, isto é meu, e aponta para o céu, afirmando que é de lá que ele veio. Há um líquido de cores de arco-íris em uma pedra e o Arauto o coleta em um frasco. Ele explica que é veneno, mas ainda quer que eles o bebam. Se eles beberem apenas o suficiente, poderão atravessar a linha. Se beberem demais, morrerão. E se não beberem, o assassino os matará. Meryl anuncia que eles estão voltando para casa e no caminho, Nicholas admite que gosta dela desde a segunda série. Sentindo-se desconfortável, Meryl muda de assunto pedindo ao Arauto para trazer Arlo de volta. Ela então pergunta ao irmão sobre os motivos da entidade e ele diz que o Arauto está em uma missão secreta. Antes que ela possa perguntar mais, eles ouvem um carro e correm. Do lado de fora da casa, Ellen e Valéria estão conversando.
conversando, e Ellen revela que sabe sobre o caso. Então Valéria admite que está insatisfeita com a vida de fazendeira com Ruben. Nesse momento, eles veem uma van parar nas proximidades e o tenente Olsen sai. Ignorando os avisos das mulheres, ele cruza a linha e diz que esta é a parte fácil, mas sair é o problema. De volta a Ruben e James, eles chegam à casa dos Navarros e se dividem para procurar a área. Ruben vê os cães olhando para a porta do silo e os espanta antes de passar por aquela porta. James encontra os corpos dos vizinhos mortos mais uma poça de água antes de entrar na casa, onde encontra outro corpo. De repente, ele ouve algo no porão e quando pisa nas escadas, alguém o agarra e o puxa para baixo. Ao mesmo tempo, Meg entra na floresta para procurar o corpo que Donald viu e reconhece a mulher como Carmen Navarro. Na casa, Olsen conta a Ellen e Valéria que sabe o que está acontecendo e que está ali para ajudar. Nesse momento, Meg chega e conta o que viu, então Olsen explica que seu trabalho era encontrar e isolar Carmen. Ele pergunta se alguém entrou em contato com Carmen enquanto ela estava viva e, ao ouvir sobre Arlo, pede para vê-lo. Enquanto Meg o leva para o andar de cima, Olsen explica que é policial e faz parte de uma grande força-tarefa composta por policiais, exército e marinha. Tudo o que sabem é que algum tipo de vibração está fora da linha, o que organismos complexos como animais e humanos não conseguem suportar. Meg, desconfiada, questiona se a força-tarefa de Olsen matou Carmen, mas ele jura que acabou de chegar. Ela não acredita porque viu marcas de contenção nos pulsos de Carmen. Então Olsen admite que mentiu e diz que a única forma de sobreviver é levá-lo até o filho dela. Como Meg se recusa, Olsen tenta atacá-la, mas ela rapidamente o derruba com sua arma. Depois as mulheres amarram Olsen no celeiro. Meg verifica as coisas dele e encontra uma abraçadeira de nylon, ficando certa de que ele está mentindo sobre sua identidade. Enquanto discutem sobre mentirosos, Valéria percebe que Meg sabe do caso e jura que acabou. Nesse momento, Olsen acorda e pede por Arlo, dizendo que estão ficando sem tempo. Após uma Meg furiosa sair, Olsen tenta manipular Valéria para que acredite que ele está ali para ajudar. Eles são interrompidos por Ellen, que não consegue encontrar as crianças. Valéria quer procurá-las, então deixa Ellen guardando Olsen com uma arma. Enquanto isso, Meg corre para sua clínica e tem um ataque de pânico. Então Donald a conforta com palavras de apoio e a ajuda a se acalmar. Na floresta, as crianças encontram um homem mascarado segurando uma placa que diz para não cruzarem a linha. Ao ver o frasco, ele manda que entreguem, mas as crianças se recusam. O homem então luta com Nicholas e, após uma luta, Nicholas o esfaqueia enquanto o frasco cai e se quebra. Meryl corre para cobrir o ferimento do homem e remove sua máscara, fazendo com que ele reconheça o arauto como a entidade que estava em Carmen. O homem diz que seu nome é McNabb e jura que está ali para ajudar o arauto. No celeiro, Olsen convence Ellen a limpar o sangue de seu olho. Quando ela se aproxima, ele abre bem a boca e transfere a entidade para Ellen. Agora possuída, Ellen atira em Olsen, matando-o. Em seguida, ela se fere na testa para que pareça que Olsen a atacou. Na casa dos Navarro, os cachorros estão latindo de novo para a porta do silo. Lá dentro, Ruben encontra uma árvore coberta de luzes em arco-íris. No começo, ele tenta ignorar, mas eventualmente se rende e estende a mão para tocá-la. Antes que consiga, uma aranha pousa em sua mão e a luz imediatamente a mata. Do lado de fora, os cachorros se acalmam. No porão, James acorda e percebe que está com as mãos amarradas e na sua frente, Travis tira a máscara para fumar. Ele mal consegue andar porque está ferido, mas ainda pega sua arma e pede que James dê uma boa razão para não atirar. James conta sobre Arlo e a linha, mas Travis explica que é impossível dizer quem é humano e quem é alienígena, então ele compartilha sua história. Travis era barman e trabalhava em um bar onde McNabb estava bebendo. Embriagado, McNabb falava sobre visitantes do espaço e uma armadilha mortal invisível. Quando os outros clientes riram, ele mostrou uma cicatriz no braço para provar sua história. Como McNabb estava ficando agressivo, o chefe mandou Travis levá-lo para casa. Durante a viagem, McNabb contou a Travis que a armadilha mortal tinha uma fonte de energia incandescente que atraía você. Eventualmente, Travis deixou McNabb em casa e ficou do lado de fora para fumar, notando algumas placas com mensagens ameaçadoras por perto.
perto. Nesse momento, um carro laranja parou por um segundo antes de acelerar novamente. Então ele ouviu uns barulhos estranhos na casa e foi conferir. Ele encontrou várias máscaras na mesa e McNabb dormindo. Travis abriu uma gaveta e roubou uma faca antes que McNabb acordasse e apontasse sua arma para ele. No entanto, ele rapidamente abaixou a arma, dizendo que podia ver que Travis acreditava nele. A partir daí, Travis começou a passar tempo com McNabb para ouvir mais sobre esses visitantes, que chegaram à Terra em meteoros e tomaram corpos humanos. Alguns visitantes eram bons, mas outros eram maus. Se um mau aparecia primeiro, um bom o seguia para caçá-lo. Logo, Olsen se juntou a eles e ensinou Travis a atirar. Ele usava fotos dos amigos como alvos para Travis aprender a matar um amigo caso ele fosse possuído. Olsen confirmou que era policial, mas desistiu. Os homens explicaram que atirar matava o hospedeiro, mas não o alienígena. Eles suspeitavam que uma mulher chamada Mary tinha sido possuída por um visitante ruim. 2 amigos deles estavam seguindo-a por 2 anos e notaram que ela não saía da rotina até 2 semanas atrás, quando ficou bem ativa. Ela comprou uma arma, abraçadeiras de nylon e outros equipamentos, o que provavelmente significava que ela estava se preparando para a chegada de um visitante bom. Naquela noite, Travis ainda estava um pouco incerto sobre toda essa história de visitantes, então McNabb contou sobre como sua filha foi possuída por um visitante bom. Um visitante ruim atirou dele e a fez beber o líquido arco-íris para forçá-la a cruzar a linha. Quando McNabb tentou segui-los, ele machucou o braço na linha. Eventualmente, a armadilha desapareceu e os visitantes também, deixando o corpo morto da filha dele em uma lixeira. Então, McNabb deu a Travis uma amostra do líquido arco-íris, que Travis guardou em um colar ao redor do pescoço. Algum tempo depois, o trio estava de vigia quando Travis viu o mesmo carro laranja. No entanto, Olsen explicou que aquela não era Mary, era um ex-membro da equipe que Travis estava substituindo. Depois que o carro foi embora, Mary apareceu em sua van e soltou um cachorro preto na floresta. Os caras seguiram a van até a casa dos Navarro, onde imediatamente identificaram Carmen como uma visitante boa. Mary entrou na casa com a família, então os homens colocaram as máscaras para segui-los. McNabb colocou uma placa na janela e disse a Travis para preparar a piscina. Olsen e McNabb invadiram a casa e Travis pôde ouvir uma briga enquanto ele tirava uma piscina inflável do carro e a enchia de água, deixando também um bilhete com instruções de como reanimar uma vítima de afogamento. Naquele momento, um homem saiu da casa com os cachorros e Mary atirou nele. Depois de matar os outros membros da família Navarro dentro da casa, Mary foi até o silo vazio e despejou o líquido arco-íris no chão. McNabb saiu da casa com Carmen, que estava com os pulsos amarrados. Infelizmente, ele perdeu o controle e Carmen fugiu para a floresta. O líquido no silo começou a crescer em uma árvore e McNabb percebeu que Mary estava montando a armadilha. Então ele correu para o carro e foi embora sem os amigos. Travis tentou ligar para o telefone de McNabb, mas só ouviu um som agudo que machucou seu ouvido. Mary ouviu ele e veio para transferir o visitante para ele. Um Travis possuído pegou um pedaço de madeira para acertar a cabeça dela e Mary respondeu atirando 2 vezes nele. Depois de alguns segundos, ela estava morta e Travis vomitava sangue. Nesse momento, Olsen também saiu e tentou ajudar Travis apenas para o visitante pular para o corpo dele. Um Travis aterrorizado correu para dentro da casa e ficou no porão desde então. No presente, Travis termina sua história e explica que a única pessoa que pode parar a armadilha é o visitante que a criou. Ele também diz que não quer morrer sozinho, mas James o convence a libertá-lo. Depois de jogar a faca em James, Travis decide se eliminar. No silo, a árvore bloqueia a porta para impedir Ruben de sair. James vai procurá-lo e atira para o alto para afastar os cachorros. Ruben grita de volta para revelar sua localização e James abre a porta do silo apenas para a árvore fechá-la de novo. Um James desesperado pega um machado e faz um buraco na parede para puxar o amigo para fora, mas Ruben o derruba e o soca algumas vezes por causa do caso. James se desculpa, mas também lembra que eles devem deixar isso para depois. A dupla sobe em seus cavalos e entra na floresta, onde encontram as crianças com McNabb. De volta à casa, Meg cuida do ferimento de Ellen, que tenta transferir o visitante para ela. No entanto, são interrompidas por Valéria, que anuncia
anuncia a chegada das famílias. Meryl ajuda Maggie a tratar McNabb e Arlo diz que ele é um dos bons. Donald conta tudo para James sobre Olsen enquanto observa a posição do corpo e, como já conhecem a história de Travis, percebem que o visitante ruim está agora em Ellen. Enquanto isso, Nicholas conta tudo para seus pais e Ruben pede para ser levado ao carro de McNabb. Enquanto a família caminha pela floresta, Ruben confessa que sabe do caso. Valéria chora e pede desculpas, jurando que acabou. A briga deles é interrompida por Nicholas, que encontrou o frasco quebrado com o líquido arco-íris. Ruben fica hipnotizado pelo frasco e só se dá conta quando um lobo aparece e rosna para eles. A família recua e o lobo vai até o frasco para beber todo o líquido. Então Nicholas dispara um tiro de aviso para assustá-lo. O lobo foge e cruza a linha sem se machucar. Perto dali, Nicholas encontra o diário de McNabb. Na casa, Arlo conta para Maggie e Meryl que a missão do arauto é encontrar uma máquina sem acordar mais assassinos, que são os visitantes ruins escondidos em muitas pessoas. Uma vez que ele encontrar, pode ligá-la para se preparar. Nesse momento, McNabb acorda e diz que os visitantes estão se preparando para uma invasão. Então ele saca sua arma. Donald vê isso e corre para avisar James. McNabb diz que não pode confiar em ninguém e quer levar Arlo para um lugar seguro. James entra e começa a discutir com McNabb, que perde o controle e começa a atirar bem na hora que Donald entra na sala. Donald é atingido e James se joga sobre McNabb, que o joga longe facilmente e foge. James tenta segui-lo, mas ele já sumiu. Maggie verifica Donald, que está bem porque está usando um colete à prova de balas por baixo da jaqueta. Depois todos procuram Ellen, mas não conseguem encontrá-la. À noite, James diz para sua família ficar em casa enquanto ele e Donald continuam a busca na floresta. Nesse momento, a família de Ruben volta e James conta tudo para eles. Nicholas é enviado para dentro também, enquanto Ruben e Valéria se juntam à busca. Na casa, Maggie ouve alguns ruídos e desce para verificar, mas não encontra nada. Enquanto isso, Ruben busca na garagem, enquanto Valéria espera do lado de fora, sem saber que alguém está andando atrás dela. James procura na clínica de Maggie e também ouve alguns ruídos, mas quando abre a porta é apenas o cachorro de Donald que o assusta. Nos estábulos, Donald ouve os cavalos agitados e procura por todos os cantos até encontrar uma Ellen confusa. Então todos se reúnem na sala de estar e Ellen diz que acha que o visitante a deixou, o que significa que está dentro de outra pessoa agora. Surge uma discussão sobre como proceder e Nicholas compartilha o que encontrou no diário de McNabb. Um assassino pode ser removido do hospedeiro se o humano for afogado. De manhã, McNabb está pronto para cruzar a linha, mas lembra que James mencionou Travis. Ele corre até a casa dos Navarro e pega o colar com o líquido do corpo de Travis. De volta para Maggie, ela lê a folha de instruções de Travis que James trouxe da casa dos Navarro. Ela sai do quarto e descobre Valéria deixando o café da manhã para as crianças, que estão sendo protegidas por Nicholas. Do lado de fora, a tensão é alta entre os homens, que acendem uma fogueira, esperando que a fumaça chame ajuda. Ruben se cansa de esperar e sai andando, então Donald o segue. Depois, Maggie vai ver James com as instruções e diz que não consegue afogar ninguém. James aponta que é a única solução e eles discutem novamente. Na cozinha, Valéria tenta fazer um mapa e uma lista das pessoas que ficaram sozinhas com Ellen e começa a ter ideias. No andar de cima, Nicholas continua lendo o diário de McNabb com Meryl e descobre que há uma resistência subterrânea lutando contra os visitantes. Ao ler sobre o visitante pulando de boca em boca, Nicholas e Meryl se beijam. Enquanto isso, Donald segue Ruben até a casa dos Navarro, onde ele está jogando combustível no silo para incendiá-lo. As chamas consomem o prédio incrivelmente rápido, mas depois que o fogo apaga e só restam algumas madeiras da parede, a árvore ainda está lá. De repente, McNabb chega para dizer que eles podem tentar outra coisa e mostra o colar de Travis. Na casa, Meryl verifica Arlo e o encontra desenhando uma linha em zigue-zague repetidamente. Ela conclui que o arauto está tentando desenhar um mapa. Depois de verificar dezenas de mapas em um livro, Meryl finalmente descobre que o desenho de Arlo corresponde à montanha Belknap. Enquanto isso, Valéria puxa Nicholas para fora da casa, afirmando que sabe quem é o assassino. Ela o leva até a borda da linha azul e entrega a ele o sedativo e a faca que encontrou no quarto de Ellen. Então Valéria abre a boca e
e transfere o visitante para Nicholas, que empurra a mãe para o outro lado da linha e a observa morrer. Na casa dos Navarro, Ruben bebe o líquido arco-íris do colar de Travis. Agora ele consegue se aproximar da árvore sem ficar hipnotizado. Ele está usando luvas, mas segurar um galho ainda queima sua mão de forma bem dolorosa. Ruben não desiste e quebra o galho, então corre de volta para os amigos e coloca o galho em um frasco, onde ele imediatamente vira líquido. Ao mesmo tempo, Meg e James discutem de novo a questão do afogamento, se perguntando como ressuscitar alguém com RCP se o visitante viaja pela boca. Então James fala sobre Travis e como se sente culpado por não ter conseguido salvá-lo. Ele e Meg acabam se aproximando por conta de seus medos e seguram as mãos, na esperança de reparar o relacionamento deles. No quarto de Arlo, ele e Meryl discutem como encontrar o assassino e Arlo tem uma ideia, colocando a xícara de chá sobre apenas uma bolinha de gude. Nesse momento, algo bate na janela e Meryl olha para fora e vê Nicholas chamando-a para sair. Meryl corre até ele e Nicholas diz que a mãe dele era a assassina. Mostrando a faca e o sedativo como prova, ele finge que Valéria falhou na transferência e quando Meryl baixa a guarda, Nicholas transfere o assassino para ela. Então Meryl nocauteia Nicholas com uma pedra e volta para dentro. Arlo vê tudo pela janela e corre para avisar seus pais. Quando Meryl entra na casa, Meg aponta uma arma para ela. A garota está sob controle do assassino, que ameaça matar o corpo da hospedeira até Meg abaixar a arma. Meryl tenta sair, mas é surpreendida e capturada por James mascarado. Enquanto Meg também coloca sua máscara e prepara a banheira, Meryl luta com o pai para tentar desmascará-lo, mas não consegue. Então o casal a agarra junto e a submerge na banheira cheia. Eles fazem o possível para mantê-la debaixo d'água, mas Meryl não para de lutar e até tira a máscara de James. Eventualmente Meryl se afoga e seus pais atiram imediatamente. Meg começa a fazer RCP e chora quando nada acontece, achando que perdeu a filha. No entanto, após alguns minutos, Meryl acorda e confirma que não está mais possuída. Infelizmente, James está lutando para manter o controle de si mesmo e diz a Meryl e Meg para fugirem. Lá fora, os homens voltam e se escondem com os outros nos estábulos. Arlo vê o frasco com o líquido e diz que eles precisam ir embora, então Ruben diz a todos para irem enquanto ele fica esperando James e sua família. Enquanto o grupo sai, vê o corpo de Valéria e Nicholas tem um colapso. Nesse momento, Arlo ouve um som estranho e se afasta do grupo. Quando o assassino toma o corpo de James, ele sai em busca de vítimas. Ruben o ataca para iniciar uma luta, mas James o domina facilmente e começa a bater sua cabeça no chão. Ele é interrompido por Meg, que dispara um tiro de aviso antes que Arlo chame por ele. James segue a voz do garoto e Meg se prepara para atirar nele, mas não consegue fazer isso. Então James entra no estábulo e sobe as escadas, onde Arlo o distrai, enquanto Meg aplica um sedativo em James. Em seguida, ela arrasta Arlo para baixo para escapar, até que Arlo lembra ela da vespa na xícara de chá. Logo, James desce também e tenta transferir o visitante para Meg, que o esfaqueia na perna para afastá-lo. James se recupera facilmente e ataca novamente, mas Meg já está esperando e se move rápido para empurrá-lo para dentro de um freezer grande. Ele tenta impedir que ela feche a tampa e Meg está perdendo força. Mas Ruben chega e começa a colocar coisas pesadas em cima do freezer para mantê-lo fechado. Meryl ouve os gritos do pai e quer libertá-lo, então Meg precisa segurá-la. Eventualmente, os gritos acabam, indicando que James está morto e o alienígena agora está preso. Depois, todos bebem um pouco do líquido arco-íris e atravessam a linha azul sem se machucar. No entanto, Ellen decide ficar para cuidar dos animais, esperando que Meg e os outros voltem com uma solução. Depois de uma despedida emocionante, o grupo parte na van de Olsen. Momentos depois, encontram a estrada bloqueada por duas pessoas amigáveis, que McNabb reconhece como parte do grupo de resistência. De repente, um carro laranja aparece e atropela a dupla, matando-os rapidamente. O motorista é o antigo parceiro de McNabb, que Travis substituiu. Há uma mulher com ele que explica que a dupla que eles acabaram de matar estava sendo controlada por visitantes ruins e o motorista prova isso abrindo as bolsas deles, revelando abraçadeiras de nylon, sedativos e um frasco de líquido arco-íris. A mulher então diz a eles que os visitantes estão acordando pelo mundo todo e pede que se juntem à luta. Meg diz que eles não vão
a lugar nenhum até que expliquem o que está acontecendo. Terminando assim a primeira temporada de Teacup, série de mistério e drama de 2024. E eu espero você no próximo vídeo.